Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna aqui do Negras Escrituras. E o vídeo de hoje é uma resenha do Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que é uma escritora nigeriana também. Eu digo também porque ultimamente vocês devem ter visto que eu leio bastante literatura nigeriana. Como eu já falei com vocês sobre a Chimamanda, o Chinua, a Ayobami Adebayo, a escritora também de Bruxa Kato. Mas Fique Comigo é um dos livros, assim, eu já tinha visto muita gente falando sobre esse livro. Muita gente indicando o livro e tudo mais. Toda vez que eu abria caixinhas de pergunta, via sempre essa indicação do Fique Comigo. Mas eu fiquei me enrolando para ler, só que nesse ano de 2020, no clube de leitura que eu faço parte na minha cidade, a segunda leitura, a leitura de fevereiro, foi esse Fique Comigo. E eu retornei de férias e resolvi participar. E eu comecei esse livro na última semana antes do encontro, achando assim, eu vou ler um pouquinho cada dia, até sábado eu consigo ler tudo. E assim, eu comecei a ler, eu acho que eu terminei ele em 2 dias. E é por isso que eu precisava conversar com vocês um pouco sobre esse livro. Ele é um daqueles livros que ele tem a narrativa da autora nos prende bastante. A primeira tática que ela faz para nos prender. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa por 2 personagens, que é o Akin e a Yegid, se não me engano, acho que é assim que fala. Mas esse livro é narrado pelos 2 personagens e a gente tem um jogo de momentos também. O livro começa com os anos 80, ali na década de 80, e vai até 2008. Então cada capítulo é esse jogo narrado por um dos personagens sobre um dos momentos da vida deles. Pelo título, vocês já devem ter pensado que é algo a ver com romance, né? Porque Fique Comigo. A gente vai acompanhar ao longo do livro a história de um casal, que é a Yegid e o Akin. A gente vai vendo no começo ali dos anos 80, quando eles se conhecem e tudo mais, algo que tudo indica pra gente, pelo jeito que eles vão narrando, eles se apaixonam muito rápido, assim, se veem pela primeira vez e é aquele amor à primeira vista, é toda uma paixão e aí eles logo se casam. E aí todo esse romance, ele acaba sendo sufocado por uma realidade societal. E é isso que vem o conflito da história o Akin e a Yegid não estão conseguindo ter filhos, né? E lá nesse período dos anos 80 existia a poligamia na Nigéria, ainda era uma prática recorrente. E o que acontecia? O Akin ele era filho mais velho de uma das esposas, se eu não me engano, ela era a primeira esposa do pai dele. E aí recai sobre ela a questão de que as outras esposas, né, os filhos das outras esposas já tinham tido filhos. E ela, que era a primeira esposa, e ele, o filho mais velho, não estava conseguindo dar filhos, dar netos ao pai, né? Então tinha toda essa questão de vergonha perante a sociedade. Eles já estavam casados há uns 4 anos e aí começa toda essa pressão, cara. E essa sogra vai lá, fica indo atrás da Yegid, tentando fazer com que ela tenha filhos. E ela começa assim, ela não consegue, mas ela também, eles tinham tido um pacto quando eles se casaram de que eles seriam monogâmicos, né? O primeiro pacto é que esse casamento seria só os dois, que nada dessa questão societal iria impactar na vida dos dois, mas eis que acontece, né? Eles começam a pressionar, e um belo dia, que é logo nos primeiros capítulos, a gente já fica sabendo que essa sogra leva pra dentro da casa da Yegid a segunda esposa, né? Foi tudo acertado pelas costas dela, com a Akin, e chega lá a segunda esposa. E ela não sabe muito bem como reagir a toda aquela situação, porque foi montada uma situação para ela, mas no fim das contas o que eles resolvem? Vão deixar essa segunda esposa morando num apartamento, porque obviamente fazer uma questão... A questão econômica deles é muito boa comparada com o resto da população. Eles têm essa casa, ele trabalha no banco, se eu não me engano, ele é um empresário, ele tem dinheiro e ele tem esse outro apartamento que é onde ele joga essa segunda esposa. Mas com a entrada dessa segunda esposa, né, com o fato de existir, por mais que eles ignorem, né, eles ficam ignorando essa segunda esposa, mantém toda a... como é que eu vou dizer? Eles tentam manter
ali a vida como se nada estivesse acontecendo, que isso é um ponto muito importante dessa narrativa, que é a questão do diálogo. A gente tem personagens com dificuldade em dialogar entre si, porque ela não gostou da vinda dessa segunda esposa, mas ela não consegue falar com ele. Ela faz umas coisinhas pequenas, como serve um feijão estragado para essa segunda esposa e para a sogra. Ela quebra algumas coisas dentro de casa, mas ela não chega e fala pro marido: eu odiei o que você fez, eu odiei essa situação, eu não quero essa segunda esposa aqui. Em nenhum momento eles sentam para dialogar sobre essa segunda esposa. E esse é um dos grandes conflitos da trama, né? Eles não conseguem dialogar, conversar entre si e falar dos seus grandes problemas. Mais pra frente, vou tentar não dar spoiler sobre um dos grandes problemas que eles não dialogam. Mas eis que é a questão. Tem essa segunda esposa. O que acontece com a cabeça da Yesde? Ela começa a pensar de todas as formas possíveis que ela precisa engravidar, porque quando ela engravidar, essa segunda esposa vai sumir. Tipo, ele vai devolver a segunda esposa para a família dela. Porque é isso que vem outra questão também importante da narrativa, importante do contexto histórico, social que a gente está lidando. Geralmente quem é a primeira esposa é aquela esposa que casou virgem, é aquela esposa modelo padrão para a sociedade. A segunda esposa, ela já tem algum desvio de caráter, ela já não é mais virgem, ela já tem outras questões que a família, por exemplo, meio que entrega ela como segunda esposa. Então, por isso que a Yesde tinha essa esperança de que ela ia engravidar e a segunda esposa poderia ser devolvida e acabou a história. E aí também é um ponto que a gente vai ver, que eu vou tentar não dar spoiler, que essa segunda esposa realmente não era mais virgem e a Yesde acabou casando virgem com o Akim. Tá, voltando para a narrativa. A gente tem então esse conflito dessa segunda esposa e a Yesde começa a fazer de tudo para tentar engravidar, porque ela entra nessa loucura da sogra de que ela tem que ter esse filho. E ela acaba participando, é uma parte até interessante da leitura. Ela faz várias questões tradicionais, assim, ela sobe uma montanha que tinha lá como é que eu posso dizer, não é bem um charlatão, mas era um cara que, eles faziam algumas, como é que eu vou dizer, ritual. Ela sobe essa montanha, então, como eu vim dizendo pra vocês, ela sobe essa montanha, participa de alguns rituais com elementos da natureza e tudo mais, e ela volta dessa montanha acreditando muito que ela estava grávida. Então a gente tem esse drama dessa tentativa dela de engravidar. E nessa questão dela voltar da montanha, ela muda muito o psicológico dela, muda muitas questões ao redor, porque ela entra numa neura para engravidar, terrível, e que eu não vou dizer o que acontece quando ela volta dessa montanha, porque é uma das questões mais pesadas do livro, para eu tentar não dar spoiler para vocês, mas é isso que a história vai se desenrolando nessa tentativa deles terem o filho. Depois de muito tempo ela consegue engravidar, assim, depois de vários traumas acontecendo aí no meio desse caminho e os dois ainda não dialogando sobre esses traumas, a Yesde consegue engravidar, só que esse primeiro filho dela morre bebê por causa da anemia falciforme. E aí, ela depois de um tempo, ela engravida de novo, e esse segundo filho também acaba falecendo pela mesma doença, porque é uma doença genética, e que ele herda do pai e da mãe, né, esse gene. Então, o que acontece? A gente tem, com esse falecimento desses dois filhos, algumas questões que vêm de novo da tradição. A sogra e as pessoas da sociedade em geral começam a dizer que as crianças da Yesde são crianças amaldiçoadas, são crianças que trazem a morte para dentro da família. Tanto é que esse segundo filho que morre, eles querem fazer um ritual de bater, tipo, eles têm que marcar bem o corpo dessa criança, que é para dizer que esse espírito não retorne à Terra como esse espírito mau que vai morrer rápido, sabe? Eles têm um nome específico que agora no momento eu não tô lembrando, mas né, todo mundo ao redor da Yesde falando que esse filho que viveu até uns 5 anos mais ou menos, nesse período do velório ela deveria, né, bater nessa criança, deixar ela bem marcada, para que essa mensagem fosse enviada para esse espírito, que ele não retornaria à Terra para ser um espírito maligno, no sentido de que ele morreria cedo e traria sofrimento para a família. E aí ela de novo se choca com a sociedade, porque ela, como mãe, ela não queria que o filho passasse por isso. Ela entende que é só um corpo e tudo mais, mas ela não queria que o filho recebesse toda essa questão tradicional.
E aí ela sofre toda essa questão porque um conflito que ela tem bastante, que eles têm bastante, é isso. Eles tentam fazer uma vida a partir do individualismo, a partir do que eles pensam que é melhor para eles, só que a sogra e toda a sociedade em geral tá sempre se metendo na vida. Tanto é que na questão do velório ela quase não consegue mandar, dizer o que ela quer que seja feito no velório desse filho. Ela acaba sendo levada pela sociedade. E é isso que ela fica depressiva, porque são 2 filhos seguidos, né, esse falecimento. E de novo ela continua nessa luta por engravidar, porque continua os filhos faleceram, então ela ainda não deu um filho homem, ela ainda não deu um filho pro marido dela, apesar de que ela teve toda essa questão do falecimento dos filhos. E é isso que, de novo, em tentativa, ela acaba engravidando pela 3ª vez, e ela já não aguenta mais esse sofrimento, e esse 3º filho, ela meio que tenta se afastar desse filho, né? Ela tem essa menina, e ela, como uma proteção para ela e para a criança, ela já acredita que essa criança não vai sobreviver, porque já foram 2 filhos mortos, então ela já deixa a criança a Deus dará, assim, ela já não cuida muito da criança, não dá muito não dá comida para a criança, ela deixa muito a criança jogada. E quem vai criar muito bem essa criança é o Akin. E é isso que a gente tem uma questão, porque o Akin, ele não tem o gene da anemia falciforme. Não vou dar spoiler pra vocês, mas vocês vão ter que ler o livro para entender como é que essas crianças foram geradas, porque a outra grande parte da trama é como essas crianças são geradas, porque do casal a única que tem o gene da anemia falciforme é a Yeshed. O Akin, ele não tem esse gene e ele sabe disso, e ele sabe muito bem como ele organiza toda essa questão das crianças. E é isso que a gente chega na parte final, que é a Yeshed acaba abandonando essa filha. Vou dar esse pequeno spoiler pra vocês, ela abandona ela por um tempo. E quem vai criar o Akin? Que durante todo o livro a gente sabe que o Akin, ele tem a certeza de que esses filhos não eram filhos biológicos dele. Mas nesse finalzinho ele acaba assumindo toda a questão da paternidade e maternidade dessa 3ª filha, porque a Yeshed, por um bom tempo, ela fica com esse medo de que ela morrerá. E o que tem por trás como segundo plano que a gente vai tendo nessa narrativa é justamente a questão política nigeriana, porque nos anos 80 eles também tiveram outro golpe militar e eles estavam indo de uma cidade para outra quando as fronteiras foram fechadas, quando teve várias questões a partir desse golpe militar. E eis que a Yeshed não consegue falar com a Akin, ela tá numa cidade, o Akin tá em outra com a criança, e é o momento em que ela consegue escapar, porque o que acontece? A criança passa mal durante toda, né, tá tendo ali a questão do conflito, tá tendo o golpe militar, tá tendo guerra, e a criança passa mal e o Akin não tá conseguindo levar a criança pro hospital. E aí ele liga pra Yeshed, fala que tá indo pro hospital com a criança e coisa. E essa ligação dá certeza pra Yeshed de que a criança não vai sobreviver, porque é uma guerra, não tem atendimento, não tem como ir pra um lugar pro outro, e a criança tem anemia falciforme, e ela precisa, quando ela dá a crise, ela precisa ser internada. Então é o momento em que ela tem a certeza de que essa criança não vai sobreviver, e ela resolve não retornar às ligações do Akin. E aí durante um tempo ela abandona essa criança. E aí a gente acompanha o Akin criando essa criança depois, né? Essa história tem várias questões, né? Eu tentei não dar alguns spoilers, mas eu sei que saiu algumas questões de spoiler, que é pra gente compreender um pouco dessa história, o que ela traz de reflexão. Durante todo o livro, então, que eu falei pra vocês, a autora mostra pra gente esse casal que não consegue dialogar sobre dramas que eles têm, que faz parte da relação, e que eles não conseguem dialogar entre si, e eles não conseguem vencer o peso da sociedade sobre eles, o peso e a cobrança que a sociedade faz sobre eles, sobre como que tem que ser vivida a vida deles. E é um pouco disso a reflexão que fica depois desse livro, e o livro é um vira-página mesmo. Vocês vão ver que a cada capítulo, a cada final de capítulo, a gente tem uma revelação e a gente não consegue parar de ler. A cada final de capítulo, então, tem essa revelação e a gente não consegue parar de ler, e fica aquela coisa que tu sempre quer saber o que vai acontecer, tu não consegue parar de ler o livro e vai virando página, quando tu vê, tu lê o livro em 3, 4 dias no máximo, porque é um livro muito eletrizante, assim.
Tem muita coisa pesada dentro, porque tem umas coisas bem psicológicas, mas eu recomendo demais esse livro. Eu deixo aqui pra vocês essa indicação da Fique Comigo, que é um dos livros, assim, que eu acho que é um dos melhores livros que eu já li, por toda essa construção que ela faz da relação do casal e desses ganchos que eu falei que você vai querer virar a página todo o tempo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu tentei ao máximo não dar spoiler, porque são muitas coisas que se eu não falasse, vocês não iam compreender um pouco da história do livro. Mas deixem nos comentários tudo o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se já leram essas obras, o que vocês acharam. Eu fico por aqui, até a próxima.